18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas, 1 minuto. Boa noite, pessoal. Boa noite, Karine Leão. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você sintonizado aqui em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. E o salve para você que nos acompanha nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Mix. Karine, hoje nós continuamos aí com ingressos de cinema para os nossos queridos ouvintes, não é isso, Karine? Vamos ter, afinal de contas, a gente é gente boa, né, Carlão? Vamos lá. Vamos dar um par de ingressos do grupo UCI para você curtir um cineminha. Tem opções, gente, olha ó, Transformers, Velozes e Furiosos. E eu tô super afim de assistir o live action da Pequena Sereia. Então, se você quiser curtir um cineminha, você é nosso convidado. E funciona da seguinte forma, você já sabe. As 2 primeiras pessoas que pararem agora aqui na porta da Rádio Mix, na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis, leva cada uma um par de convites, de ingressos para curtir o cinema do grupo UCI. 6 e 2, você no melhor Mix do Brasil. Agora nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. DENIT anuncia que a reconstrução das pontes da BR-319 só vai ficar pronta no fim do ano. Amazonas Energia teve que se explicar hoje na Câmara dos Deputados em Brasília. Justiça mantém suspenso o concurso do Detran Amazonas por suspeita de irregularidades. Governo federal pretende lançar o programa Minha Casa Minha Vida também para a classe média. Para 6 e 3, você no melhor Mix do Brasil, dando sequência na melhor programação de Manaus. Estamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas. Os destaques do dia para você até às 7 da noite. Hoje é terça-feira, 13 de junho de 2023, é o ano e no ar mais uma edição do 18 horas. Olha só, faltando 17 dias para o Festival Folclórico de Parintins, um princípio de incêndio no galpão do Boi Caprichoso, lá em Parintins, assustou trabalhadores e moradores da ilha. Vários vídeos circulam nas redes sociais mostrando o sinistro, Karine. Exato, incêndio, Carlão. E a direção do Boi Bumbá Caprichoso confirmou o incêndio que foi em 2 peças da alegoria do artista Roberto Reis, que trabalha na preparação do Festival Folclórico de Parintins deste ano. Mas esclarece que o incêndio foi imediatamente controlado pelos próprios trabalhadores e vizinhos próximos ao galpão. Olha só, Karine, os artistas treinados para atuar em ocorrências como essas seguiram todos os protocolos de segurança e conseguiram controlar o incêndio. Como o material das alegorias é um produto que gera muita fumaça, as imagens e momentos chegaram a assustar. Mas os prejuízos foram poucos, pequenos, Karine. Exato, e o importante é que ninguém ficou ferido, tá? E segundo o Caprichoso, a alegoria vai ser refeita assim a tempo para o festival. Mix. Olha, o governo Lula enviou para o Congresso projeto de lei criando aí novas regras para a compra, venda e transporte de ouro em todo o país. A ideia é combater o comércio ilegal de ouro que traz prejuízos bilionários para nós, para os brasileiros, para o país, Karine. Prejuízo mesmo, tá, Carlão? Para a gente ter uma ideia, entre 2015 e 2020, o Brasil comercializou ilegalmente 229 toneladas de ouro com indícios de ilegalidade. Segundo o estudo Raio-X do Ouro do Instituto Escolhas, divulgado pelo Ministério da Justiça. As novas regras, as novas propostas pelo governo fortalecem o combate ao garimpo ilegal em terras indígenas e em áreas de preservação. Olha só, entre as medidas propostas para os parlamentares está a criação de guia de transporte e custódia de ouro. Determina que a primeira venda do ouro tem de ser feita por quem tem autorização na Agência Nacional de Mineração e que possuam também autorização do Banco Central. Também obriga a emissão de nota fiscal eletrônica para compra e venda, além de exigir a transferência bancária como forma de pagamento. São várias regras aí, hein, Karine? Né, Carlão? Ou seja, né, o governo está sugerindo aí a criação de mais burocracia, mais regras, como você falou, criando uma cadeia que vai desde a extração até a comercialização final do
ouro. Exatamente para isso, né? Para dificultar, tudo para dificultar o garimpo e o comércio ilegal do ouro. Resta saber se isso vai funcionar, porque a gente lembra aqui que o mesmo esquema, essa mesma cadeia, essa mesma burocracia existe para a madeira e isso não impede o desmatamento ilegal e nem o comércio clandestino de madeira retirada aqui da Amazônia. 6h07, você no melhor mix do Brasil. Olha só, o Tribunal de Contas do Estado mantém suspenso o concurso do Detran do Amazonas por suspeita de irregularidade, hein, Karine? Carlão, e a repórter Odineia Araújo revela pra gente agora o porquê que o Tribunal de Contas decidiu manter suspenso o concurso. Vamos conferir. O conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, Mário de Mello, manteve sua decisão de que o Departamento de Trânsito do Estado continue sem poder fazer a homologação final do concurso público do Detran. Na prática, a decisão publicada no Diário Oficial do TCE desta segunda-feira mantém suspenso o concurso que vinha sendo realizado desde 2022 para o preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva para cargos de níveis médio e superior. O concurso foi suspenso pelo conselheiro do TCE, Mário de Mello, no dia 22 de maio, após indícios de irregularidades apontados pela Secretaria de Controle Externo da Corte de Contas. O conselheiro também deu um prazo de 10 dias para o Detran apresentar justificativas sobre exigências feitas para inscrição no curso de formação em suposta afronta à súmula 266 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o STJ, o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público, como foi exigido pelo Detran. Outras questões apontadas como irregulares no concurso são a exigência do teste de aptidão física para agentes de trânsito sem respaldo legal, a atribuição de emissão de parecer jurídico ao cargo de analista em desacordo com o entendimento do STF, a falta de regulamentação específica no edital para a nomeação de candidatos com deficiência e outras exigências no edital que não constam das leis estaduais. O Ministério Público de Contas, que também identificou outras questões relacionadas ao edital, chegou a sugerir a anulação da fase de provas e a devolução da taxa de inscrição para os candidatos ao cargo de analista de trânsito. O Tribunal de Contas do Amazonas disse ainda que o diretor-presidente do Detran Amazonas, Rodrigo de Sá Barbosa, mesmo tendo sido notificado, permaneceu inerte e não apresentou as justificativas e documentos solicitados, assim como também não entrou com pedido de prorrogação de prazo. O 18 Horas tentou ouvir o Tribunal de Contas sobre o assunto, mas até o fechamento dessa edição eles não enviaram resposta. O Detran Amazonas também não se pronunciou sobre a permanência da suspensão do concurso. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. 6h09, você no melhor mix do Brasil. E olha só, hein, o Departamento Nacional de Infraestrutura, que é o DENIT, confirmou que a reconstrução das pontes sobre os rios Curuçá e Altaz-Mirim na BR-319 não vai ficar pronta até outubro deste ano, quando encerra o prazo inicial de entrega das obras e a vigência do contrato com as empresas que operam a travessia de balsas dos locais, Karine. Não dá, né, Carlão? Você é o quê? Dois, Passou né, recibo aí de incompetência. Só pode ser isso aí. Tá assinando o recibo, sou incompetente. Não consigo. E não consigo trechos de ponte, gente. Pedacinhos de ponte. Não é uma ponte Rio-Niterói, não é a ponte... Não dou conta. É, né? Não dou conta, exato. Tô assinando aqui, não dou conta. Recibo de incompetência. Para, né? Tem dinheiro pra caramba pra fazer aí a ponte Manaus-Iranduba 3 vezes até. Mas tudo na área governamental é o quê? Demora muito. Demora mais do que o necessário e ninguém está lembrando e está pensando das pessoas que precisam desse trecho, dessas pontes para a vida seguir, né? Então lá há quase um ano, que foi em setembro do ano passado, há quase um ano aí, enfim, com a vida estagnada. Isso tudo foi discutido hoje em audiência pública na Assembleia Legislativa e o repórter André Meirelles, ele está aqui ao vivo com a gente, acompanhou esse processo, traz agora mais informações. Muito boa noite, André. Então, enquanto as pontes não forem concluídas,
que eu falei, como é que as pessoas vão ficar lá? Como é que vai ficar esse acesso na BR-319? Conta pra gente. Boa noite, André. Olha, muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos nossos ouvintes também, nesse momento ligado aqui na 100.7. Olha, o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, aqui no estado do Amazonas, o Luciano Moreira de Souza Filho. Ele participou da audiência pública hoje no plenário Rui Araújo, na Assembleia Legislativa do Amazonas. Luciano prestou esclarecimento aos deputados estaduais quanto à recuperação das pontes que colapsaram sobre os rios Altaz Mirim e Curuçá da BR-319. Foi aquele caso que aconteceu no ano de 2022 que causou bastante repercussão. A audiência foi comandada pelo presidente da Casa, deputado estadual Roberto Cidade. Segundo os parlamentares, os desabamentos das pontes estão prejudicando diretamente os moradores de 5 cidades do interior do Amazonas. Ali Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Nova Olinda do Norte e Manaquiri. O DENIT é o órgão responsável pela manutenção das rodovias federais em todo o país e ainda no ano passado assinou o contrato, né? Esse contrato a gente fala aqui do valor dele, quase 25 milhões de reais, com dispensa de licitação para a realização dos serviços para a construção da ponte sobre o rio Curuçá. O contrato prevê a demolição das estruturas, remoção do entulho e construção de novas obras. No entanto, os deputados afirmam que não há clareza quanto ao cronograma das atividades previstas e, por isso, convocaram então o DENIT para esta audiência. Inclusive, eu acompanhei a audiência também, que foi transmitida ali também pelo YouTube, a gente conseguiu acompanhar e consegui tirar um trecho do superintendente que ele fala assim, que vai aproveitar a vazante para construir ponte semi-permanente. Vamos ouvir. Vamos aproveitar a vazante que está iniciando agora, né? E vamos construir pontes semi-permanentes no local lá das travessias. Essas são pontes rápidas de construir, elas são parte em estrutura metálica e parte de madeira também, o tabuleiro é de madeira. E as colunas podem ser de madeira como pode ser de concreto. Então, são pontes podem ser construídas rapidamente. A gente pretende até outubro, que é quando terminam os contratos das travessias, essas pontes já estejam construídas, tanto no Curuçá como no Altaz Mirim. Mesmo assim, o tráfego ainda não volta ao normal que era antes. Por quê? Porque essas pontes só passa um veículo, uma mão, tá entendendo? Então é aquele sistema do pare e siga. Então você abre para um lado, o carro passa, depois que abre para o outro lado, para os carros que estão do outro lado passarem. De qualquer forma, vai ser muito mais rápido do que a atual travessia por balsa. E a gente fica livre desse negócio de empurrador quebrou, tem que fazer manutenção, tem que isso, tem que aquilo. Acaba com fila, né? Pelo menos as filas vão ser bem menores. Então esse é o nosso planejamento para resolver o problema das travessias. 18 horas. Bom, então, né, André, a gente acompanhou a fala do superintendente regional do DENIT aqui do Amazonas, o Luciano Moreira de Souza Filho. E segundo ele mesmo, é uma coisa rápida, fácil de ser feita. A pergunta de milhões: se o acidente aconteceu no ano passado, em outubro do ano passado, por que até hoje essas pontes não foram reconstruídas, gente? Que aí vai esperar o período de vazante novamente, porque é só no fim do ano. Lembrando, tá, que existem provas, estou aqui com uma matéria, inclusive do G1, dizendo que desde 2021 o DENIT já sabia sobre o risco iminente em trechos dessas pontes lá na 319. Esperou cair, aconteceu um acidente, uma pessoa morreu, 14 pessoas ficaram feridas e o dano e o prejuízo à vida dessas pessoas está se alongando até hoje. André, não dá, né, André? Olha, Karine, Carlão, e essa ponte sobre o rio Curuçá, no quilômetro 23 da BR-319, que fica no município de Careiro da Várzea, desabou no dia 28 de setembro de 2022. E o resultado foi 4 mortos e 14 pessoas feridas. Logo depois, no dia 8 de outubro, a ponte Rio Altaz Mirim, no quilômetro 25, também cedeu
Mas eles já estavam vendo que havia uma possibilidade de acontecer, os próprios moradores que passavam por ali, e por isso evitou aí que acontecesse uma tragédia também. Não teve nenhum feridos, graças a Deus. E segundo o superintendente do DENIT, as obras começam no segundo semestre deste ano. Como vocês ouviram aí, a gente colocou a sonora dele. O prazo é que essas pontes sejam construídas a partir de outubro, quando o contrato com a empresa responsável pela travessia esteja encerrada. Isso que ele disse hoje durante a audiência. E ainda de acordo com o superintendente, antes do início da construção das pontes das duas estruturas, é necessário retirar todos os escombros das antigas pontes. Ainda vão começar Karime, Carlão, esse trabalho de tirar os escombros. Desde o ano passado, nada disso. Mesmo tentando eles colocaram balsa, eles tentaram colocar uma estrutura de metal, eles tentaram colocar os negócios lá improvisados, e até hoje eles não conseguiram nem tirar os escombros. Aí nem colocar o certo, né? Pois é, né, Carlão? Tinha que ter sido feito logo. Porque parece algo difícil tirar os escombros, né? Mas como foi investido 25 milhões das empresas... Ai, gente. É aquele arrumadinho que fica para sempre, né? Boa, Carlão, isso mesmo. Improvisado. Não, é só para dar um tempo, aí já tá aí. E fica aí, e a população que se lasque, né? Isso. E na audiência de hoje, além da presença do DENIT, a audiência na Leã contou com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Amazonas, o Marcelo Campelo, e parlamentares da Leã e vereadores dos municípios mais atingidos pelo desabamento das pontes, Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Nova Olinda do Norte e Manaquiriche. Vamos aguardar aí, os próximos passos. Karime, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Boa noite, 6h17. Você no melhor Mix do Brasil. 8 horas. Olha só, hein? Parece que a Câmara Municipal vive realmente, os vereadores lá, o pessoal, num mundo paralelo, tipo Nárnia. Manaus com sérios problemas de mobilidade urbana, na infraestrutura, no saneamento e outros detalhes. Os vereadores só pensam em homenagens, Karime. Carlão, impressionante, tá? Pra gente ter uma ideia, lá no mundo de Nárnia, como você falou... Pandora. Exato. Nos últimos 2 anos foram apresentados mais de 120 projetos de lei para incluir datas comemorativas no calendário oficial aqui de Manaus. E nesta segunda-feira, os vereadores de Manaus aprovaram 2 projetos que chamaram a atenção. Um que cria o Dia do Conservador e o outro que institui o Dia do Reggae. Inclusive assuntos que a gente comentou ontem aqui com a Cíntia Blink, né? Vamos conferir mais detalhes a respeito desses dias tão importantes agora na reportagem de Nathalie Moraes. Entre os anos de 2021 e 2023, 120 projetos de lei que criam datas comemorativas foram apresentados na Câmara Municipal aqui de Manaus. Os vereadores Jaildo Oliveira e William Alemão são os parlamentares que lideram a lista deste tipo de proposta. Entre os PLs recém-aprovados, nesta segunda-feira, a Câmara Municipal aprovou o Dia do Conservadorismo. A data será comemorada anualmente no dia 10 de março. A proposta é de autoria do vereador Raif Matos. O vereador define na lei que o conservadorismo é a defesa e manutenção das instituições sociais e tradicionais, citadas como a família e a religião. O Dia do Conservadorismo foi aprovado com voto contrário dos vereadores William Alemão e Rodrigo Guedes. Os vereadores ainda aprovaram nesta segunda-feira o Dia do Reggae e Dia do Entretenimento, que devem ser comemorados no dia 11 de maio. Ambos os projetos foram apresentados pelo vereador William Alemão. Quando a gente fala de datas comemorativas, sempre volta ao mercado de trabalho como um todo. Quando a gente coloca e pensa numa data comemorativa, é justamente para aquela pessoa que trabalha com isso se sentir valorizado e com isso aquecer o comércio. Quem também aparece no topo da lista dos projetos de leis de datas comemorativas é o vereador Jaildo Oliveira, com projetos como o Dia do Adventista e o Dia do Jovem Adventista. A igreja ela tem um trabalho muito forte dentro dos bairros, dentro das comunidades, e assim ajuda a igreja a ser lembrado pelo trabalho social que é feito, né? Resgata a vida, transforma vidas.
Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, Karime, uma coisa eu tenho certeza, falta do que fazer não é, cara, porque tem muita coisa para fazer numa prefeitura, numa Câmara Municipal de uma capital, né, de uma metrópole, né, não é falta do que fazer. Deveria, né, ter, como você falou, tem muito o que fazer, né? Sim. Então, não é falta do que fazer, acho que é falta de prioridade, né, Carlão? Porque, vamos puxar alguns problemas. Enquanto isso, Manaus, vamos lá, tem 19% de rede de esgoto, uma das taxas mais baixas entre todas as capitais do país. O sistema de transporte, gente, é caótico. E a galera tá o quê? Tá brincando de ser vereador, gente? Me desculpa, só pode, com todo o respeito do mundo, mas só pode, parece tá brincando com a gente. E recebem salários altos, né, Carlão? Como nós até comentamos ontem aqui, quase R$19 mil por mês, gente, é isso aí. Cada um dos vereadores recebe quase R$19 mil por mês, são pagos com dinheiro que sai do teu bolso, tá? É o dinheiro do contribuinte. E é esse trabalho que eles oferecem pra gente. É só projeto inútil que, de fato, não vai melhorar a vida de ninguém. Nós temos, como você falou, Carlão, muitos problemas. Não muda nada esse projeto, pelo menos para melhor não. Exatamente isso aí, Karime. Os vereadores ganham muito bem, por sinal, além de todas as mordomias que nós sabemos. Uma quantidade absurda de assessores, uma verba exagerada para o exercício do mandato. Somados aí os salários dos 41 vereadores, custa aos cofres públicos 10 milhões por ano. Isso só de salários, fora as mordomias, o que é claro que consiste em um absurdo quando você não vê um resultado positivo. 6h22, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, hoje a Amazonas Energia teve, na Berlinda, em Karime Leão, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados. A direção da empresa teve que se explicar pelos péssimos serviços prestados para a população. Isso foi lá em Brasília, Karime. Agora sim. E péssimos é pouco, né, Carlão, para definir esses serviços da Amazonas Energia. Nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos, acompanhou essa audiência pública e conta mais os detalhes sobre o que aconteceu. Muito boa noite, Cadu. Seja bem-vindo, Cadu. Então, a empresa Amazonas Energia, ela justificou que o motivo da má qualidade da prestação dos serviços é resultado da alta inadimplência dos consumidores. Foi essa relação mesmo, Cadu? Conta pra gente. Boa noite. É isso aí, Karime. Boa noite para você, boa noite, querida. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então nós somos os culpados, é isso, Cadu? Tu tá devendo, Carlão. Se você foi inadimplência, a culpa é sua, meu irmão. É isso que conta aí. Mas é isso, é uma justificativa no mínimo rasa, né? Muito fraca da parte do presidente da Amazonas Energia, o senhor Mário Zimmermann, né? Ele foi o personagem principal dessa audiência pública na Câmara dos Deputados no âmbito da Comissão de Minas e Energia, que eu vou contar o âmbito de toda a história, né? Ele, na verdade, como ele sentou lá e bateu muito papo, muito blá blá blá, muita conversa, e no final não disse nada, né? Ele explicou que Manaus é muito quente, que a demanda da energia elétrica é muito grande, que durante a pandemia a demanda de energia elétrica aumentou ainda mais, assim como as ligações clandestinas, os gatos, né? E segundo ele, por causa dos gatos e da inadimplência, Carlão e Karime, tanto da população quanto das empresas, né? E dos governos, a Amazonas Energia está deixando de receber 40% do que produz. Então, por essa razão, sobra muito pouco recurso para a empresa investir na melhoria do sistema elétrico em Manaus e no interior do Amazonas. Pelo menos essa é a explicativa dele, o que os parlamentares engoliram um pouquinho, mas ficaram muito calados nessa audiência de hoje. Karime, eu trouxe para a gente ouvir uma fala do presidente Mário Zimmermann, dizendo que não adianta trocar de concessionária não. Ele falou, olha, não vai adiantar vocês mudarem de empresa. Se outra empresa assumir, os problemas vão continuar. Então vamos ouvir o que disse Mário Zimmermann. A população perde dinheiro porque o mau usuário, o mau consumidor passa para os outros consumidores, que o custo Amazonas ele fica bastante alto. Então essa repercussão existe. Nós temos os valores, eu posso depois passar para o deputado exatamente o que é, mas são valores significativos.
A empresa perde em torno de 500 milhões por ano. O Estado, mais 300, 400. E a própria sociedade está pagando mais, porque isso entra no cálculo da tarifa. Então, quer dizer, é um perde-perde. Perde o Estado com desenvolvimento econômico e social, perde a sociedade porque está tendo um sobrecusto que não tem lógica. Então, eu acho que isso no fundo, meu deputado, eu acho que temos que procurar uma solução, temos sim, mas temos que olhar de uma forma bem equilibrada de achar efetivamente uma solução. Você tem que achar um equilíbrio entre sociedade, governo do Estado, tudo, para levar que hoje em dia você não tem como sobreviver como empresa. E não pensem que troca o controlador hoje, bota o outro, ninguém vai sobreviver. 18 horas. A gente acompanhou a fala do presidente da Amazonas Energia, Márcio Zimmermann, tentando explicar meio que inexplicável, né, Cadu? Não vai sobreviver, não vai ter ninguém, enfim, a culpa é de quem faz gato. Mas a autarquia, quando assumiu, quando quis esse contrato, sabia as condições do estado do Amazonas. Então, não se preparou, não fez o dever de casa, não é? Exatamente, Karim. Interessante que durante a fala dele, ele falou muito sobre a gestão da Amazonas Energia. Ele puxou muito a sardinha para a fogueira, né? A sardinha dele para a fogueira. Então, ele afirmou que a Amazonas Energia conseguiu equalizar suas contas, conseguiu resolver os seus problemas internos, conseguiu quitar suas dívidas e resolver alguns problemas jurídicos, mas ele diz que a Amazonas Energia segue buscando os seus direitos. Inclusive ele citou com relação a casos de gatos, né, que ele citou mesmo, de pequenos empresários, pequenos empreendedores, o dono da padaria, por exemplo, que colocava um imã, quebrava a parede ali para colocar um imã perto da caixa de energia, da caixa de luz, do registro, né, para que o contador girasse menor velocidade, e chamava a polícia, a perícia técnica junto com a equipe da Amazonas Energia para verificar. Quando ia ver lá, a obra já estava feita, já tinha estava tudo resolvido. Ele reclamou, inclusive, de uma medida que foi tomada, as leis que foram sancionadas pelo governo à época da pandemia, que tiraram o poder de fiscalização, segundo ele, de que a Amazonas Energia, ela ia cobrar, ela notificava o morador pela sua inadimplência e também pelo gato, e quando ia com a polícia, ia com o funcionário para retirar o gato, a situação já não estava mais resolvida. Então eles perdiam muito, havia muito aquele jogo de gato e rato, né, entre os inadimplentes e a Amazonas Energia. Ele falou muito nesse sentido, mas isso aí são justificativas, são conversas fiadas que o presidente da Amazonas Energia falou bastante, falou muito, mas explicou muito pouco, né? Agora, sobre os medidores aéreos, Karim, o Márcio Zimmermann fugiu dessa conversa, viu? Ele apenas disse que os medidores aéreos têm certificação de qualidade e estão aprovados pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Só isso. Então, nessa reunião não houve um acordo, não houve um ajuste no sentido de equilibrar os interesses da Amazonas Energia. Quem falou, então, a gente vai ouvir agora uma fala do deputado Fausto Júnior, que ele foi um pouco morno nessa reunião. Eu achei que ele deveria ter mordido um pouco mais forte. A gente falou ontem sobre isso, né? A gente esperava um pouco, com muita expectativa, que ele fosse mais incisivo, mas não foi. Então vamos ouvir uma fala do deputado Fausto Júnior em defesa da população. Agora a população, o pai de família que está desempregado não tem condições de pagar R$1.000 de conta de luz. Não tem condições de pagar um valor de conta de luz onde ele tem que escolher se ele paga ou se ele fica no escuro ou se ele fica com fome. Então, nós como representantes desse pai de família, nós temos que nos posicionar de forma firme para que a gente olhe primeiro para a população. E depois a gente encontre soluções do ponto de vista empresarial. Eu sei que na condição de Vossa Senhoria está aqui no papel de defender realmente a empresa. Nós entendemos isso.
mas entenda também que nós estamos no papel de defender a população. 18 horas. A gente ouviu agora a fala do deputado federal Fausto Júnior do União Brasil. Gente, é uma empresa que presta serviços e presta serviços para quem? Para a população. Então, o primeiro foco dessa empresa não é com ela mesma, meu amor. É justamente com a população. É uma empresa que presta serviços de iluminação para o estado do Amazonas. Então, ela presta serviço para a população. Como é que esse serviço, como é que essa população vai ficar em segundo plano? Deveria andar junto, quer dizer, tá muito mal contada essa história, não é, o Cadu? Cadu, você falou de morder, ele nem chegou a morder. Nada. Eu acho que ele só lambeu. Né, Carlão? Deu um beijinho ali, né? Um beijinho. Olha, eu tô pegando muito leve para falar do deputado Fausto Júnior, viu? Ele tá muito em cima do muro, falou com muita brevidade, com muita leveza com o presidente da Amazonas Energia, logo ele que foi o proponente dessa audiência pública na Comissão de Energia, de Minas e Energia. Agora, quem falou com mais pulso, Karime Carlão, foi o deputado estadual Mário César Filho, que ele é o presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. Ele falou bastante sobre os medidores aéreos, né? Cobrou da Amazonas Energia uma prova de que esse equipamento seria o mais eficiente, o que não foi apresentado, claro, nessa reunião. Foi muito blá blá blá, como disse, poucas provas. A Amazonas Energia veio muito preparada para conversar e não para apresentar soluções. E apesar da postura defensiva, né, da Amazonas Energia, o deputado considerou que essa audiência foi positiva, porque a discussão chegou aqui no âmbito da Câmara Federal. Então vamos ouvir o que disse o deputado Mário César Filho. O que ficou claro para mim é uma insistência da empresa de ir contra não somente a classe política, porque a classe política é unânime em relação à não instalação dos medidores aéreos, como também de toda a população. Eu nunca vi na história uma empresa estimular e nunca vi uma empresa, né, gerar tantos transtornos para o povo do Amazonas, como principalmente na capital Manaus, como a Amazonas Energia tem gerado. A população, sem contar com aquela propaganda ofensiva em que a apresentadora, né, ela afirma lá na propaganda da Amazonas Energia que quem é contra os medidores aéreos está a favor do crime, chamando a população, mais de 90% da população amazonense não concorda com os medidores aéreos, então quer dizer que a população está a favor do crime? Ora, a pessoa pode ser contra o medidor aéreo porque não confia no sistema, a pessoa pode ser contra um medidor aéreo porque acha que vai aumentar sua conta de energia, a pessoa pode ser contra porque acha que é feio e realmente é uma poluição visual, né? Nos bairros que eles já instalaram, é a coisa mais horrível do mundo, mas não significa dizer que quem é contra os medidores aéreos está sendo favorável aos chamados gatos das ligações clandestinas. 18 horas. Digo mais, tá? Nessa peça publicitária, a empresa chama de criminoso todo mundo que é contra esses novos medidores. A gente ouviu agora a fala do deputado estadual, Mário César Filho, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas. E ele usou uma palavra maravilhosa para definir, tá? Transtornos. Não é serviço que a empresa oferece para a população. Parece que ela está oferecendo uma série de transtornos para o cidadão, para a população que mora aqui, Cadu. Exatamente. Nenhuma empresa de companhia de energia no Brasil tem tantos problemas como a Amazonas Energia, viu, Karime? Ele citou a Light, que a Light estava em crise com a inadimplência, mas ela voltou, mas não dá pra gente comparar a Light do Rio de Janeiro com a Amazonas Energia, porque os seus problemas são infinitamente maiores. Agora, que participou, importante a gente registrar... Diga, Carlão, desculpe. Cadu, é Paulo Castro. Oi, Paulo Castro. Cadu, resumindo tudo isso aí, o que a gente chega à conclusão é que a Amazonas Energia foi privatizada em 2018, já temos aí 5 anos, não conseguiu melhorar o serviço é de péssima qualidade, cobra caro e não resolveu a questão interna de recursos. A empresa é deficitária e está, nos bastidores todos, comenta que a empresa está à venda. A gente até já falou isso aqui, né, Paulo? Exato, aqui no Então a situação da empresa é extremamente delicada. Né? Agora, se ela qualquer momento a gente pode ter um novo controlador na Amazonas Energia, porque a atual gestão não conseguiu
reduzir a inadimplência, não conseguiu melhorar os serviços e a empresa continua prestando um péssimo serviço. E seguindo campeã de reclamações no PROCON aqui no estado do Amazonas, não é, Cadu? Exatamente. Agora, eu faço um registro, Karine, de que aqui nessa audiência pública, aqui na Câmara dos Deputados, também teve a participação do deputado estadual Sinésio Campos, também do deputado federal Sidney Leite. Eles também tiveram uma postura condescendente com a diretoria da Amazonas Energia, lamentavelmente. Não teve ninguém que pegou tão pesado com a empresa também fez o jogo dela. O Márcio Zimmermann é um homem experiente, não é à toa que ele é um executivo da Amazonas Energia, ele jogou o jogo dele e saiu vencedor. Ele saiu enrolando todo mundo sem nenhuma conversa, sem nenhum acordo, sem nenhum termo, sem nenhum interesse, na verdade, de estabelecer um acordo de melhoria da qualidade de serviço para a população. Como eu disse, né, infelizmente não há o que esperar de pós-audiência pública, viu, Karine e Carlão? Volto com vocês. Ok, Cadu, olha só, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Golpistas de 8 de janeiro aprovou hoje a convocação do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, que é o Anderson Torres, e também do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ex-presidente. Quem mais foi convocado, Cadu? Carlão, eu vou te falar primeiro quem não foi convocado, viu? Beleza. A ala governista conseguiu rejeitar a convocação do ministro da Justiça, Flávio Dino, e também do ex-chefe do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, né, que está fora do cargo. Ele apareceu nas imagens recentemente divulgadas, aí mostrando ele apresentando o caminho da porta de saída, muito gentilmente, né, para os manifestantes, né, tudo isso com muita calma, muita brodagem, né, então esse comportamento, essa postura dele condescendente, isso chamou muita atenção, isso remete à conduta de omissão, né? Por ele estar sendo acusado de omissão. Então, no entanto, Carlos, essa CPMI, isso foi uma vitória para o governo, né? Agora, a CPMI aprovou aí a convocação de 35 pessoas, entre elas, como você disse, Anderson Torres, o Mauro Cid, que está metido até o pescoço nas investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, né? A situação dele chega a ser pior do que a de Anderson Torres. Também tem a convocação dos generais Braga Neto, Augusto Heleno, o ex-diretor da PRF, né, a Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Marques, que montou aquela operação nas estradas do Nordeste brasileiro, que acabou atrasando ou impedindo a ida dos eleitores no dia da votação do segundo turno. Também tem outros militares, empresários, servidores públicos, policiais militares do Distrito Federal, enfim. Hoje foi um dia bastante movimentado, Carlão, porque a base governista também tentou dar início às investigações sobre a suspeita de fraude sobre o cartão de visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que gerou uma discussão acaloradíssima, viu? Porque os parlamentares da oposição defenderam que isso não tem nada a ver com o objeto da CPMI. Mas, ao final, ganharam essa, né? O requerimento foi rejeitado. Porém, a comissão toda, como toda, aprovou o acesso aos dados do aparelho celular do ex-presidente da República. Ou seja, Carlão, foi um dia de muita derrota para o ex-presidente da República. É hora de juntar os cacos. Volto com vocês, Carlão e Karine. Beleza, Cadu. Cadu, vamos falar rapidinho sobre essa proposta do governo federal de ampliar o Minha Casa Minha Vida também para a classe média. Conta pra gente rapidinho o que a gente já tem sobre esse assunto. Karine, isso mesmo, foi o presidente Lula, ele fez uma live hoje de manhã, repetindo aquela estratégia de comunicação do ex-presidente Bolsonaro. Por meio dessa live, ele anunciou que o Minha Casa Minha Vida vai contemplar famílias com renda de até R$12 mil. Isso aí é muito bom, né? Isso atinge a classe média, né? A classe que paga um absurdo de imposto de renda, que paga outros absurdos, IPTU, paga carro, paga tudo, não tem acesso à creche, né? É importante a gente dizer isso, né? Quem é de classe média, que tem filho pequeno, tem que pagar creche porque o governo não aceita a renda familiar dessa pessoa de classe média, só famílias mais pobres, ele fica naquele meio termo, né? Então, até que enfim, o governo entra com essa medida para contemplar as famílias de classe média. A versão atual desse programa, do Minha Casa
Casa Minha Vida, ela facilita o financiamento de moradias com famílias com renda mensal de até R$8.000, né? E famílias de áreas rurais com renda bruta anual aí de R$96.000. São os pequenos produtores. Então, ele acaba ampliando esse escopo e o Senado está contemplando, está avaliando agora essa mudança do projeto da medida provisória, né? Do Minha Casa Minha Vida. E antes de encerrar, a gente registra, Carlão e Karime, que a ministra do Turismo, né, Daniela Carneiro, ela vai permanecer no cargo de ministra no Ministério do Turismo, né? Ela conseguiu vencer essa questão junto com a União Brasil, o ex-partido dela, né? Ela saiu do União Brasil para ir para o Republicanos. Isso causou um problema muito sério, um problema gigantesco internamente no partido, que requereu o União Brasil, pediu para trocar pelo deputado federal Celso Sabino. E nessa articulação política, ela acabou se dando bem, se manteve no cargo, porque há uma relação muito forte entre o presidente Lula e Daniela Carneiro e o marido dela, né, o prefeito de Belford Roxo, o Vaguinho, né, que fez quase de joelhos para que ela permanecesse no cargo. Eu volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau. 6h41, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo federal vai começar o programa Voa Brasil agora no mês de agosto como projeto piloto. Inicialmente, a medida vai valer para aposentados que devem conseguir comprar passagens aéreas a R$200 no segundo semestre deste ano ainda, Karime. Então, Carlão, o primeiro grupo selecionado para o teste deve ser o de aposentados que recebem até 2 salários mínimos. Vale lembrar que esse programa foi anunciado no dia 13 de março pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, e deve ser ampliado para estudantes e servidores públicos. Olha só, o texto está em fase final no Ministério e deve prever que as companhias aéreas separem uma área nos sites para vendas dedicadas a este grupo. E com isso, a taxa de desocupação das aeronaves, que gira em torno de 20%, deve cair. Vão ser oferecidas passagens a preços promocionais em horários e datas com menor procura. E falando sobre outro programa social do governo, do carro popular, não deve durar muito, tá, gente? A declaração é do próprio presidente Lula, feita durante live de hoje. Segundo ele, a vigência do programa de descontos para compra de carros novos pode durar apenas um mês. Então, quem puder, se apresente, aproveite. Com os descontos, o carro mais barato, que é o Kwid, caiu de R$68.000 para R$58.000, para R$58.900, R$59.000. É pegar ou largar, né, Karime? Interessada? 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a produção industrial do Amazonas caiu 14,2% em abril deste ano. É o nosso assunto em instantes. Nosso assunto agora é tempo e temperatura para amanhã, quarta-feira já, hein? Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão de amanhã para amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 24 graus, gente, a máxima mais fresquinha, não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 79% e 98%. E o Rio Negro subiu 1 centímetro de ontem para hoje, elevando a marca no Porto de Manaus para 28 metros e 30 centímetros acima do nível do mar. Nos últimos 3 dias, o Rio Negro subiu apenas 3 centímetros, o que indica que a cheia está chegando ao fim. A subida do nível do Rio Negro será cada vez mais lenta até o início da vazante. 18 horas. E agora nós vamos falar de economia. É que a produção industrial caiu em 10 estados do Brasil em abril desse ano. O Amazonas lidera a lista com uma queda de 14,2%. Os dados foram divulgados hoje e são da pesquisa industrial mensal regional. E o repórter André Meirelles tem mais informações sobre essa queda brusca na produção industrial aqui do estado. Vamos acompanhar. Após 4 meses de crescimento, a produção industrial do Amazonas teve queda, influenciada pelos setores de informática e de eletrônicos. A retração na indústria amazonense foi a que mais impactou no resultado nacional, que registrou queda em 10 dos 15 locais investigados em abril deste ano.
O Amazonas lidera a lista, com uma retração de 14,2%. Os dados são da pesquisa industrial mensal PIN Regional, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira. Em abril, a produção industrial nacional recuou 0,6% em comparação com março. O Amazonas ficou com 14,2% e Pernambuco, menos 5,5%. Por outro lado, o Rio Grande do Sul, com 2,2%, teve o avanço mais elevado, na comparação entre abril de 2023 e abril de 2022. A indústria nacional recuou 2,7% em 12 dos 18 locais pesquisados. Para a economista Michele Aracati, essa queda no Amazonas é preocupante para a economia do estado. Bom, levando-se em consideração o aspecto ligado à economia estadual, onde a atividade industrial representa maior percentual da economia do estado do Amazonas, uma queda equivalente a 14,2% é muito preocupante, uma vez que grande parte dos empregos diretos e indiretos gerados no estado do Amazonas estão ligados à produção industrial e ao polo industrial de Manaus. Então, essa queda de 14,2%, ela deve ser observada com muita preocupação e deve ser acompanhada para que a gente possa retomar nos próximos meses a capacidade produtiva e também garantir a geração de emprego e renda que fazem parte da economia do estado do Amazonas e que provém principalmente do polo industrial de Manaus, que tem um peso significativo em relação à nossa economia como um todo. A queda da produção do Amazonas em abril interrompe 4 meses consecutivos de crescimento, quando acumulou ganhos de 22,3%. De acordo com o IBGE, outras atividades também impactaram o resultado da indústria amazonense, como de bebidas e de outros equipamentos de transportes. André Meirelles para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora, às 6 horas e 47 minutos, chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política local aqui do estado, não é, Carlão? Com Estamos ela. com Cíntia Blink na área. Alô, Cíntia. Alô, Cíntia, muito boa noite. Então, o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas formou maioria hoje em julgamento que pode terminar na cassação do mandato de 2 vereadores da cidade de Manaus. O que eles fizeram ou deixaram de fazer, Cíntia? Conta pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. E todo mundo que tá com a gente na 100.7. Sempre bom voltar aqui, viu? Ainda bem que eu venho todo dia. E aí? Então, os vereadores mesmo, assim, eles não fizeram nada. Eles só estavam no partido que foi identificado ali uma possível fraude na cota de gênero. Ou seja, todos os partidos têm que obedecer ali a uma cota, né, mínima do número de mulheres candidatas. E foi identificado que possivelmente no PV e no AGIR, PV do vereador François e o AGIR do vereador Antônio Peixoto, essas candidatas, elas eram laranja, ela estava ali só mesmo para preencher essa cota. Coisa que acontece muito e o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas está trabalhando um bocado, que eu estou falando dele aqui ontem, falei semana passada, hoje a gente está trazendo aqui também essa história dos vereadores, então tá de olho em tudo isso. E aí o que acontece? Como você adiantou, né, os votos estão hoje em maioria para que seja cassado, ou seja, identificando que houve aí essas candidaturas cometendo fraude, e aí a consequência disso é que os vereadores perdem o mandato, mas ainda não, tá? Apesar do voto, da maioria dos votos tá sendo para que seja cassado, sim, teve um pedido de vista, famoso pedido de vista, que é aquele que um dos desembargadores fala que quer dar uma olhada melhor nos autos para poder trazer o voto. Mesmo assim, 2 desembargadores adiantaram os votos e de forma que foi a favor da cassação. Mas, apesar do cenário não estar nem um pouco favorável para os vereadores, esse voto visto ele vai retornar. Não há uma previsão de quando ele retorna. Provavelmente a previsão é que não em junho, mas não dá para a gente cravar isso.
Mas pode acontecer, é remoto? É, mas pode acontecer de algum dos desembargadores ali mudarem o voto diante do voto visto se ele for contrário, né? Ainda tem isso. Bom, o fato é que a coisa está correndo mais para que haja a cassação de François e Peixoto do que o contrário. Havendo a cassação, como é que fica? Vamos lá. O vereador François, ele pode ser substituído pelo suplente dele, que é o ex-vereador Isaac Tayá. Já o vereador Peixoto, o substituto imediato dele seria Alonso Oliveira, mas ele já está na Câmara Municipal de Manaus. Depois viria Vanderlei Monteiro, mas ele já renunciou essa possibilidade porque ele está deputado estadual. E aí depois a gente tem Rodinei Ramos, mas ele não vai poder assumir também, porque a candidatura dele foi cassada pelo TSE, definitiva. E aí sobra o candidato Pai Amado. Esse é o nome que foi dado, ele teve um número de votos pequeno em 2020, mas na sequência aí, como você viu, tinha uma galera, né? E aí cai pro Pai Amado. Carime, Carlão. Cintia, olha só, o Coronel Menezes, ele teve as contas da campanha ao Senado reprovadas. Inclusive vai ter que devolver aí mais de 80 mil reais. É um dinheirinho, hein? Conta mais aí. 80 mil. Tô te falando que o TRE tá trabalhando um bocado. Olha aí. Pois é, ele foi candidato ao Senado ano passado, foi derrotado pelo senador Omar Aziz, que retornou aí a cadeira dele de senador, e aí ele vai ter que devolver mais de 80 mil, 81.800 ao cofre público. Por quê? Foi identificado ali um atraso na entrega das correções dos documentos pedido pela Justiça sobre os gastos com fretamento de aviões que não estavam muito bem explicados de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Cabe recurso, viu? E tanto cabe recurso que Coronel Menezes emitiu uma nota dizendo aí que inexistiu qualquer omissão de receita ou de despesa, dizendo que ele está tranquilo sobre isso, mas ele está enfrentando aí o Tribunal Regional Eleitoral, né? Vamos ver como é que termina essa história. Tranquilo, ninguém fica. Eu não ficaria, menino. Sem dúvida, né? 80 mil pesa. Carime, Carlão. Cintia, o governador Wilson Lima, ele deixou o próprio vice numa saia justa. O que aconteceu? Conta pra gente. Eu vou te contar por quê. O que acontece? O governador Wilson Lima, ele tem como vice... Você gosta, né, Carlão? Ele tem como vice o Tadeu de Souza. Mas a gente sabe que o Tadeu de Souza vem ali de uma indicação de Davi Almeida. Então, é um vice do governador, mas com uma ligação muito grande com o prefeito Davi Almeida. E como de vez em quando eu falo por aqui, o Wilson Lima e Davi Almeida não estão no melhor momento deles. Quer dizer, os bastidores de vez em quando mudam isso. A política é muito fluida, né? Uma hora é meu amigo, outra hora não é mais, outra hora vamos ver como é que fica. E nessa história, o Tadeu, hoje a gente enxerga ele mais pro lado de Davi Almeida do que pro lado de Wilson Lima. Então todo esse cenário acaba contando as coisas pra gente, né? Quando teve a inauguração hoje de alguns ramais na BR 174, e aí teve aquele momento com os jornalistas, coletiva, tudo mais, uma pergunta surge ali sobre o ônibus, transporte público. E aí o governador estava respondendo, ao lado dele estava o vice, como de praxe, e aí ele fala que, como o Tadeu é muito ligado ao prefeito, Tadeu, é com você. E entregou para o Tadeu essa bola, que respondeu. Ele disse que ia se comprometer a conversar com a prefeitura para responder melhor a pergunta lá do jornalista. Eu achei bem interessante trazer esse susto que aconteceu na coletiva. A batata Chutou quente. Pro mato, né? Jogou a batata quente no colo do vice. Vai lá, campeão. Oi? Oi, quem? Ok. Esse clima de harmonia. Obrigada, Cíntia Blink, pelas informações. Tchau, até amanhã. Até amanhã, 6h53, você no melhor Mix Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura. É a previsão do tempo para esta noite de terça-feira, Karine. Previsão do tempo. 90% de chances de chuva, Carlão. Segundo informações do Clima Tempo para essa noite e madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva, como eu falei, são de 90%. A umidade relativa do ar fica entre 64% e 97%. Mix. 18 horas. Esporte. Se
Cid Soares já na área com as Sidoca. informações do esporte pra gente. Salve, salve. Boa noite. Salve. Boa noite. Tô empolgado. Os times locais aqui estão dando o que falar. Olha, o Amazonas está numa grande fase, imbatível nos últimos 7 jogos, ocupando a segunda posição na tabela da Série C do Brasileiro, né, com 15 pontos. E a primeira e única derrota do clube na Série C foi na primeira rodada para o Brusque de Santa Catarina, isso fora de casa. Desde então são 4 vitórias e 3 empates. A equipe ainda tem o artilheiro da competição, né, que é o atacante Sassá, a gente falou dele ontem aqui. Sim. Ele soma 9 gols, o número é o maior nas 4 divisões nacionais. Isso é claro, né? Assunto bom para acumular, hein? E o Nacional segue em busca aí da classificação antecipada para o mata-mata da Série D. A equipe terminou o turno da 4ª divisão com a 3ª melhor campanha geral. Os 7 primeiros jogos foram históricos, não só para o Leão, claro, mas como para todo o Amazonas. Os 16 pontos garantem o melhor início da Série D de um clube amazonense. Não, nacional. Muito legal. É isso mesmo. E ontem à tarde, o Manaus anunciou a saída do atacante Michel, né, informou que a decisão foi tomada em comum acordo por conta de interesse de outras equipes, né, em contratar o Michel. Tudo certinho. Mas tem também uma outra nota que eles divulgaram, só que dessa vez é uma nota de repúdio contra os atos de violência entre as torcidas do clube e do Amazonas em uma das saídas do estádio Carlos Amit após o fim da partida entre as equipes pela 8ª rodada da Série C nesse último domingo. Sim. A gente nem comentou isso, achei até que fosse passar em branco, mas não passou. O momento da confusão foi registrado por vídeo de câmeras de segurança e mostra o momento em que membros da torcida do Manaus partem para cima dos torcedores do Amazonas que estavam em uma das outras saídas do estádio, né? Bom, esse é um assunto, né? A treta do dia era essa. E o próximo compromisso agora do Manaus... terrível, né, Cid? Terrível. A violência com o esporte não pode caminhar junto. Não pode casar. Também comentamos isso, né? O próximo compromisso do Manaus é contra o São José do Rio Grande do Sul, no próximo domingo, dia 18, 15 horas, horário de Manaus, Arena da Amazônia. Eu vou estar lá junto com o Paulo Castro, eu creio, né? A gente está combinando isso. Pela 9ª rodada da Terceirona. A Justiça de São Paulo determinou a penhora da Arena do Grêmio. Essa notícia, assim, que deixou todo mundo hoje meio assustado, né? Uma decisão, essa decisão foi tomada hoje. A manifestação do juiz Adriana Cardoso dos Reis vem aí depois do pedido do Banco Santander, Banrisul e do Banco do Brasil, financiadores na construção do estádio. Parece que não receberam a babita, já viu, né? Bom, a Arena Porto Alegrense afirmou que a penhora é um procedimento técnico inerente ao processo e, né, que a Arena, como imóvel, só pode responder a 8% da dívida por contrato. Vai ser um imbróglio resolvido em breve, creio. E cara nova na seleção brasileira, para encerrar aqui, o meio-campista Joelinton foi a principal novidade, né, do primeiro esboço de escalão aí, feito pelo técnico interino Ramon Menezes, antes do amistoso contra a Guiné. A partida será no próximo sábado, às 15h30, horário de Manaus, em Barcelona, na Espanha. Hoje, o jogador do Newcastle, da Inglaterra, já trabalhou entre os titulares. E a seleção iniciou o treino com Alisson, Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles, Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá. Ainda Rodrigo, Vini Júnior e Richarlison. Vini Júnior vai estar, Richarlison. Novidades aí. E aí, você gostou dessa aí? Eu acho que será realmente um... É o Joelinson, né? Eu acho que é um time que vai precisar de entrosamento ainda, precisa se conhecer e tal. Claro. Muita novidade, né? Vamos ver ainda para rolar. Vamos ver o que vai rolar, né, Cid? Era isso que tínhamos para hoje. Muito obrigada pelas informações. Buenas noites, boa noite. Até amanhã. Até amanhã, 6h58. Mix. Economia. Bem, conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,08%, cotado aos R$ 4,86. O euro fechou o dia em alta de 0,21%, comercializado aos R$ 5,24. O Bitcoin encerrou o dia valorizado em 0,02%, comercializado a R$ 126.499. O Ibovespa fechou o dia em queda de 0,51% aos 116.746 pontos, e pesquisa revela que o consumo de proteínas está caindo entre os brasileiros. Isso inclui salsichas e linguiças. O motivo é a inflação, que diminuiu em 9% o consumo de proteína. Já no segmento de alimentos e bebidas, a queda no consumo chegou a 6%. A pesquisa foi feita pela plataforma online Kantar no primeiro trimestre deste ano, com 3.800 pessoas, e revela que a carne suína fez o caminho inverso, registrou aí
aí um aumento de 9,1% no consumo. 6h59, você no melhor mix do Brasil. Mix. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Emendas parlamentares milionárias para um time de futebol no Amazonas viraram notícia nacional. A coluna Radar da revista Veja informou que as emendas de cerca de 18 milhões de reais causaram constrangimento à Assembleia Legislativa do Amazonas e estão forçando a casa a discutir novos critérios para a destinação de verba do orçamento. A coluna da revista Veja diz que o Comitê do Amazonas de Combate à Corrupção pediu ao Ministério Público uma fiscalização extraordinária junto ao clube de futebol beneficiado e também verificar as ligações de parlamentares que utilizam o clube para marketing político eleitoral em troca de emendas. De acordo com a revista, o presidente da Assembleia, Roberto Cidade, estuda vincular porcentagens da verba que cada parlamentar pode indicar a áreas específicas, como assistência social, esporte e indústria, até para evitar que grande volume de dinheiro público seja usado de forma indireta em proveito próprio por parlamentares e também por partidos políticos donos das emendas milionárias. 18 horas. 7 em ponto, Karime, boa noite. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo. Até amanhã, continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.